Eu tenho um artigo aqui maravilhoso que fala sobre a nossa situação, sobre o que nós estamos vivendo agora. Ninguém mais antigo imaginaria que nós chegaríamos a esse patamar. Impossível. Impossível alguém lá em 1995, 98, 2000, ninguém imaginaria que nós chegaríamos a esse total descalabro. Existia já alguma coisa já naquele tempo, mas não era, pessoal. Podem crer nisso. Não era essa absurdidade de agora. Agora realmente é loucura. Não há comparação. Quando alguém diz assim, mas sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Então, eu quero ler aqui algo que diz fala a nosso respeito. A grande desistência, homens abandonando o lugar propositalmente. O homem ocidental não está falhando em sua missão. Ele está realizando uma auditoria fria e atuarial de um sistema que violou unilateralmente sua parte do contrato. Então, tínhamos um contrato no passado. Não necessariamente ele estava escrito todo ele no papel. Mas havia um contrato implícito em que as mulheres tinham mais ou menos uma atuação na sociedade e os homens também tinham. Só que esse contrato foi rasgado. Só que ele foi rasgado só para as mulheres. Para os homens, as obrigações continuaram. Para as mulheres foi explodido todo o contrato. A mulher ela não tem mais obrigação nenhuma. Ela faz o que der na telha. E o pior, além dela não ter mais obrigação nenhuma, e ter obrigação não é nada desrespeitoso. Porque o homem tem obrigação ainda. Não é que a coisa seja desrespeitosa ter obrigação. Não é. Só que as mulheres, então, elas não têm mais nenhum tipo de obrigação. E o pior, elas ainda ganharam privilégios inimagináveis. Quem que imaginaria lá em 2005 que as mulheres chegariam nesse patamar de privilégios? Até o ponto de estarem impunes. Vocês viram o caso do Henri Borel. O que é aquilo? O que aconteceu ali? Aconteceu aquilo que eu sempre dizia desde 2008. Mas como eu disse lá no vídeo que eu fiz, eu não tenho mais nada de novidade para acrescentar. Eu só posso repetir, repetir, repetir. Eu já tinha dito isso há muito tempo atrás. As mulheres estão com carta branca. As mulheres estão impunes. Há um sistema anti-homem vigente. Mas eu tive que esperar o tempo passar para que se provasse o que eu tinha falado. E agora, com esse caso do Henri Borel, eu fiquei simplesmente assustado, no bom sentido,
com a repercussão de pessoas que não são do nosso meio, indignadas com a decisão dessa juíza e falando coisas que o povão não falava, falando em militância feminista, falando em que as mulheres estão privilegiadas na sociedade, coisas que o povão não estava ainda não estava sabiam mais ou menos, o povo já estava sabendo, mas não era algo muito debatido. Parece que esse caso do Enio Borel explodiu, fez com que as pessoas explodissem e comentassem. Então, assim, essa juíza fez uma propaganda para a nossa narrativa, sem querer, ela fez uma propaganda incrível. Ela despertou até o cara mais songamonga que tinha. É lógico que eu torço para que faça um novo julgamento. Não pode ficar desse jeito. É um absurdo. Mas que essa juíza saiu pela culatra, o propósito dela saiu. Porque aí assim, ela deixou declarado, até para os mais céticos, até para aqueles que assistem a TV aberta, deixou declarado que há um viés para as mulheres. E vocês viram os pitipudos e os carolas e os manginas e os cavaleiros brancos? Vocês viram os feministas? Vocês viram eles falarem alguma coisa? Aqueles que vocês conhecem. Bico calado. Estão todos quietinhos, esperando a poeira baixar para daí eles virem de novo com a conversa afiada deles. Por incrível que pareça, teve um pitipudo que falou sobre o assunto, que eu vi. O resto, quieto. Então vamos continuar lendo aqui. A retirada racional. Durante uma década, a mídia tradicional nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá tem enquadrado o declínio nas taxas de escolaridade superior masculina, participação no mercado de trabalho e casamento como uma crise da masculinidade. É isso que eles repetem aqui no Brasil. Crise da masculinidade. As mulheres, elas não têm, elas não exercem influência nenhuma. O sistema não exerce influência nenhuma. As mulheres são seres inanimados, são objetos, são estatuetas. O sistema não age também. Não despeja bilhões, não faz leis, não propõe projetos, nada. É crise da masculinidade. Não existe uma sociedade pró-mulher e anti-homem. Não. É crise da masculinidade. Usam termos clínicos como fracasso ou síndrome de Peter Pan. Sim, é o shaming. Peter Pan, síndrome de Simon, vire homem, moleque. Esse tipo de coisa. Que isso não cola mais agora para nós. Pode chamar que não cola mais. Vamos ter que inventar outro shame. Essa narrativa é uma distração. Lógico, é uma distração. Porque a podridão que o feminismo criou, agora eles vão ter que colocar um culpado. E quem que vai ser o culpado? O mesmo de sempre.
os homens. Quer dizer, quando as coisas funcionavam, os homens eram culpados. Agora que as coisas não funcionam, os homens também são culpados. O que acharam dessa, hein? Nós perdemos sempre. Quando a sociedade estava bem, os homens eram culpados. Quando a sociedade está mal, os homens são culpados. Então vocês vejam como é que é a coisa. Ela pressupõe, né, que os incentivos de 1970 ainda existam em 2026. Lógico que não existem mais. Qual é o incentivo de um homem para um casamento em 2026 em relação a um cara de 1970? Nenhum. Só os que casam são os teimosos, né? Porque eu uso cara que gosta de jogar roleta russa. Não existem mais incentivos. O que estamos testemunhando não é uma falta de ambição, mas um recuo racional. O homem ocidental analisou o contrato social, o acordo tácito de que trabalho árduo, casamento e participação cívica levam à estabilidade e ao respeito, e concluiu que o contrato foi unilateralmente violado pelo sistema. Isso mesmo. Então, o homem ele pode continuar trabalhando arduamente, mas tem que ser para ele. Porque se o homem continuar trabalhando arduamente, visando casamento e visando representar o seu papel de homem antigo, ele não vai ter estabilidade e respeito. Ele só vai ter desgaste. Então o homem ele já entra no débito. O homem não tem mais estabilidade nem respeito. O homem não manda mais em casa. O sistema criou um arcabouço jurídico que qualquer coisa que um homem faça ou diga é enquadrado em alguma lei, em algum artigo. Pronto. O homem não pode fazer nada, não pode falar nada. Essa era a intenção. Então, não tem como você entrar num contrato que funciona só para um lado. As mulheres deitando e rolando, né? Fazendo o que querem. O fenômeno ocidental é impulsionado por uma constatação fria. O retorno sobre o investimento da modernidade agora é negativo. É, exatamente. A liquidação do incentivo. No período pós-Segunda Guerra Mundial, o acordo era simples. Dedique 40 anos do seu trabalho ao sistema e, em troca, receba uma casa que possa pagar, uma família que o respeite e uma aposentadoria segura. Pois é, agora as três coisas estão na berlinda. A aposentadoria para os mais jovens e a família, essa aí já foi para o beleléu. A casa ainda pode se comprar. Mas, principalmente aqui das três, a família, essa não existe mais. Em 2026, a erosão sistêmica da riqueza da classe média, o colapso da unipolaridade ocidental, eliminaram esses incentivos. É assim, ó. Eu tenho que fazer um adendo aqui. Ó. Eles estão falando aqui de países ricos, porque logo eles vão citar Londres, Vancouver e Nova York. Então, esses países, eles se industrializaram e criaram riqueza. Eles criaram o que chamam de gordura. Eles acumularam gordura.
como o Japão. O Japão faz 30 anos que não cresce. Mas ele acumulou tanta gordura que ele ainda está sobrevivendo. Só que o problema do Brasil é que o Brasil não acumulou gordura. Então, existia incentivos desses governos, desses países ricos, para aquisição da casa própria, por exemplo. Por isso que surgiam aqueles subúrbios americanos gigantescos, com aquelas casas com terrenos enormes, que nem cerca não tinha, né? Aqui no Brasil, se não tiver cerca, você amanhece dormindo só no colchão, na rua. Lá não tem cerca e 3, 4 carros na garagem, e aí o pessoal saía do subúrbio e ia trabalhar no centro da cidade. Claro, esse foi o tempo áureo, né? Agora a coisa já está complicada. Mas mesmo assim não tem comparação com o Brasil. O Brasil tentou um programa de incentivo a casas populares que se chamava o BNH, Banco Nacional de Habitação. Flopou. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Deu tudo errado. Agora, por último, teve Minha Casa Minha Vida. Mas o problema é que o brasileiro é descapitalizado. Também tinha os empréstimos da Caixa Federal. Mas é tudo uma questão que o brasileiro é descapitalizado. Até para tirar um empréstimo, ele não tem condições. Diferente lá dos americanos que tinham condições de fazer uma hipoteca. Então, nós temos, o brasileiro tem um duplo problema. Nós estamos em uma sociedade feminista e uma sociedade que não se desenvolveu. E que agora já entrou em decadência populacional, sem ter se desenvolvido industrialmente. Qual cenário pior seria esse? Aqui continuando. Hoje o preço médio de uma casa em Londres, Vancouver, Nova York existe quase 15 vezes o salário médio anual. Sim, as coisas complicaram para eles lá. Mas o que dirá os países subdesenvolvidos? O que dirão os países subdesenvolvidos? O que dirá o Brasil? O casamento, que antes era uma parceria para a construção de patrimônio, tornou-se um passivo de alto risco em jurisdições sem culpa. Sem culpa. Não, traição não tem culpa mais. Então, assim, a mulher pode se separar do homem sem culpa. Não tem culpa. Ela pode ter aprontado alguma coisa, mas não é mais culpa. Não é mais crime. E ela fica morando na casa, se tiver filhos, por exemplo. Quer dizer, a culpabilidade que teria que ser penalizada não é mais penalizada. Onde o homem enfrenta 50% de probabilidade de ter seus bens liquidados e perder o direito à guarda dos filhos. 50% não. 80% de perder os seus bens ou dividir os seus bens, porque são quase 80% dos casos em que as mulheres perdem o divórcio. E a guarda dos filhos é mais de 90%. Então não é 50% aqui. Quando a recompensa por participar do sistema é dívida, isolamento social e vulnerabilidade jurídica, a única atitude lógica é minimizar a participação. É isso que eu sempre falo aqui para vocês. Minimização de danos.
Não tem como eliminar todo o dano, mas vamos minimizá-lo. Sem casamento, sem relacionamento sério, sem filhos, sem transferência de renda pesada, consumir aquilo que é para nós, não precisa deixar de consumir. Não vai virar um cara maltrapilho. Não. Mas gaste consigo mesmo. Se tiver vontade de comprar alguma coisa e tiver dinheiro, compre. Pro teu bem. Mas não compre nada supérfluo. Aliás, se o homem não está casado, dificilmente ele compra algo supérfluo. Geralmente o homem gasta um dinheiro fenomenal quando ele está casado, porque daí a mulher começa a comprar coisas supérfluas e quer renovar a cozinha, e quer renovar a sala, e quer renovar não sei mais o quê, e quer fazer uma extensão na área, e quer colocar não sei mais o quê. Então, assim, ó, é um dinheiro, é um poço sem fundo. Então, o homem sozinho, ele já vai gastar mesmo, ele já não vai desperdiçar em coisas supérfluas. O homem ocidental não está a falhar, está a recusar-se a jogar um jogo cujas regras são concebidas para garantir a sua eventual falência emocional, financeira e social. Certíssimo. A ascensão da economia fantasma. À medida que os homens optam por abandonar a carreira tradicional, eles estão se voltando para o que chamamos de economia fantasma. Trata-se de um estilo de vida focado em alta eficiência e baixos custos fixos. Observamos isso no aumento expressivo do nomadismo digital e no fenômeno do pedido silencioso no mundo corporativo europeu. Eu não sei o que seria esse pedido silencioso. Porém, aqui eu observo o seguinte aqui, meus caros. Como o Brasil é um país falido, esse negócio de você aventurar no nomadismo digital e trabalhar focado só em si mesmo, trabalhar por conta, essas coisas eu não acredito que darão muito certo. Porque o Brasil não é um país que se desenvolveu. O Brasil é um país atrasado. Então, eu não creio que isso dê muito certo. Nós vamos entrar em mais uma questão aqui. Ó. A tecnologia tem se mostrado uma faca de dois gumes. Enquanto a inteligência artificial ameaça substituir milhões de empregos de escritório, ela também fornece as ferramentas para aqueles que optam por não participar sobrevivam à margem da sociedade. Um homem em 2026 poderá gerar uma renda de classe média por meio de trabalho digital descentralizado com 20% do esforço exigido por um emprego tradicional das 9 às 17 horas, evitando impostos, deslocamentos e compromissos sociais. Aqui, ó, aqui eu tenho algo a falar aqui, ó. Num país como o Brasil, que não tem gordura para queimar, não se desenvolveu, a inteligência artificial ela vai tirar mais empregos, a IA e a robotização, mecanização, ela vai tirar mais empregos do que vai criar. Principalmente aqui. Nos outros países eu também acredito que será assim. A IA e a robotização, eles vão criar oportunidades de renda,
mas não será suficiente para cobrir os postos de trabalho que eles vão extinguir. Isso vai acontecer nos países desenvolvidos e vai ser pior ainda aqui no Brasil. Então, se eu fosse vocês, eu não levaria isso, muita fé nisso aí. Esse negócio de trabalhar online, digital, de trabalhar de dentro de casa, com esforço mínimo, fazendo horário descentralizado, olha, isso aí não vai funcionar. Eu sou mais de pessoal procurar ocupações técnicas, para trabalhos técnicos, porque isso nunca vai faltar. Trabalho técnico nunca vai faltar. Instalação elétrica, instalação hidráulica, consertos de casas, pintura. Isso sempre as pessoas vão ter que estar reformando suas casas. Então, o cara que se especializar nisso aí, ele vai ter muita renda. Hoje em dia você não encontra ninguém mais para fazer esse tipo de serviço. É uma briga. Os caras que estão fazendo, que fazem bem feito o trabalho, tem que agendar com eles, para eles virem fazer uma instalação elétrica. Só que também eu não sei se a geração Z está afim de entrar nessa. Eu só estou dando aqui um norte. Eu estou dando uma suposição, uma saída, que seria o serviço técnico. Eu não acredito nessa geração de oportunidades pela IA. Não acredito nisso aí. Isso vai ser um mínimo de gente. Desfecho geopolítico. Isso não é apenas uma tendência social. É um relógio geopolítico em contagem regressiva. Sim, regressiva para o fim. O poder do Ocidente foi construído sobre a produtividade e a estabilidade da família nuclear. Sem o homem incentivado, o motor demográfico para. Estamos vendo as taxas de natalidade nos Estados Unidos e na União Europeia caírem para níveis que tornam a reposição impossível. Estamos vendo isso. E aqui eles continuam sem uma imigração maciça e culturalmente disruptiva. Quer dizer, se houver uma imigração em massa, a cultura explode. A cultura do país explode. Então aí todo mundo sai perdendo. O que enfraquece ainda mais a coesão social necessária para o funcionamento de um Estado. Então, meus caros, é isso aí. O que eu falo do boicote? O boicote, da nossa parte, é o modo mais eficaz. Porque aí o sistema ele não vai conseguir se sustentar. Não tem como. Não precisamos de todos os homens. Mas uma parcela significativa. E nós estamos chegando. Nós estamos chegando perto. Aí as coisas vão começar a dar zebra. Escute, vai começar a dar zebra em certos penduricalhos privilegiados para as semideusas. Os homens têm que continuar nesse boicote. Ainda mais. Lógico, pode sobrar alguma coisa para nós? Pode. Mas
Ia sobrar de qualquer jeito, então que sobre para todo mundo. Não é melhor assim? Então todo mundo paga a sua cota. Se era só para nós pagar, nós pagarmos, então as mulheres vão pagar também. Então está aí, meus caros, esse artigo. Eu analiso bastante e aí ele fica, o artigo fica cumprido. Mas a realidade é essa aí. Disse aqui minha opinião sobre inteligência artificial. Não acredito que seja salvação para os homens. As mulheres também, eu não sei se a geração Z vai tentar parte técnica também. As mulheres da geração Z, essas aí pode descartar. Essas aí não tem salvação mais. Então, é um cenário caótico que vem por aí. Vamos ter que estar preparados. Até mais.